males, de doenças e muitas vezes da perda de um ser querido. Por isso eu quero trazer para vocês o que diz a palavra de Deus sobre a segunda vinda. Como nós devemos esperar essa segunda vinda de Jesus. Sabe que a doutrina ou o conhecimento, a verdade com respeito à segunda vinda de Cristo é algo que Jesus mesmo prometeu. Ou seja, a nossa esperança da segunda vinda de Jesus não é algo que os discípulos nada mais pregaram, não é algo que a igreja cristã pregou, mas Cristo Jesus pessoalmente, Ele prometeu que Ele voltaria. Diz que há pelo menos na Bíblia 300 promessas da volta de Jesus, e isso só no Novo Testamento. E olha só o que diz o apóstolo Paulo lá em Hebreus. Você me acompanha? Você leia comigo? Vamos participar juntos? Leia comigo lá Hebreus capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. O que está dizendo o apóstolo Paulo? Olha só, o que Jesus fez no passado, o que Jesus fez quando viveu aqui nessa terra, não foi em vão. Não foi em vão. Ele não morreu por você e depois foi lá no céu e se esqueceu de tudo que ele fez. Diz que ele aparecerá uma segunda vez. E ele vai aparecer por você e por mim, que estamos aguardando a sua segunda vinda. Estamos aguardando a salvação que realmente ele prometeu. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: agora não é palavra do apóstolo Paulo, não é palavra do apóstolo João, é a palavra de quem? De Jesus mesmo. Olha só o que ele disse: não se turbe o vosso coração. Vamos dizer todo mundo junto? Eu quero escutar vocês. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou teria dito. Eu vou preparar o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Irmãos, não se turbe o vosso coração. Olha só Jesus falando para os seus discípulos. Esses discípulos que haviam deixado tudo, haviam deixado o trabalho, haviam deixado casa, haviam deixado o posto lá de colhedor de imposto, aquele que havia deixado a rede de pesca, aquele que havia deixado as suas famílias para seguir a Jesus. Agora escuta Jesus dizendo assim: eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou para um lugar agora, eu vou ter que me retirar daqui, e esse lugar aonde eu vou, vocês não vão poder vir comigo agora. Você imagina? Você pode imaginar esses discípulos que deixaram tudo por Jesus, esperando que Jesus agora pudesse edificar o seu reino e que eles pudessem sentar ao lado de Jesus no novo reino que Jesus havia vindo estabelecer. Agora esse Jesus fala: eu vou para um lugar onde vocês não vão poder vir. Isso não caiu bem. Isso deu um nó aqui na garganta de cada um deles e eles ficaram sem palavras. Mas aí Jesus vem e fala assim: mas não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede em mim. Eu andei com vocês aqui por 3 anos, vocês me conhecem. Eu sou a verdade, o caminho, a vida. E o que eu falo agora para vocês é a verdade. Eu vou me retirar, mas eu voltarei. Querido irmão, querida irmã, querida visita, querido amigo, querida amiga, Jesus prometeu que Ele voltaria.
criação é bênção humana. Se há uma coisa que é impossível para Deus fazer, o que é? Você sabe? Mentira. Só existe uma coisa que é impossível para Deus fazer: é mentira. E esse Jesus, ele não mentiu. Ele falou: eu voltarei. As promessas de Jesus são certas. As promessas de Jesus não falham. Não importa a situação em que o ser humano possa se encontrar, essa promessa vai se cumprir. Até mesmo Enoque, olha só, não é só no Novo Testamento que a gente encontra a promessa da segunda vinda de Cristo. Enoque profetizou lá, ele foi o descendente lá, bem pertinho de Adão. É muito possível. Eu creio que Enoque conheceu pessoalmente Adão. E ele também profetizou dizendo, também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Está no livro de Judas, versículos 14 e 15. Se Enoque já falava da segunda vinda de Cristo para os seus conterrâneos, ele pregava e dizia dessa visão, que ele veio a Jesus vir com os seus anjos. Maravilha, verdade, irmãos? Mas existe muitos que têm algumas crenças distorcionadas ou confusas com respeito à vinda de Jesus. E é importante que você e eu saibamos o que diz a Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo. Alguns dizem que Jesus já voltou. Há pessoas que creem que Jesus já voltou há mais de 60 anos. Só que eles dizem que Jesus voltou em espírito e está no nosso meio. Mas olha o que diz a Bíblia. Olha o que diz a Bíblia, meu irmão. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus, ele vai voltar da mesma forma como ele subiu. E quando ele ressuscitou, ainda que tinha um corpo renovado, um corpo glorificado, mas ele ainda tinha um corpo. E ele disse aos seus discípulos, porque quando os discípulos o viram, se assustaram, pensando que era um espírito, um fantasma. E Jesus colocou as suas mãos e disse: apalpai, toca-me, sou eu mesmo. Jesus em carne e osso, num corpo glorificado, no corpo que você e eu, meu irmão, e todos aqueles nossos queridos que partiram, um dia vão ter um corpo glorificado como o de Cristo. E Jesus, ele falou que poderíamos tocá-lo. E ele diz assim, aqui o anjo diz lá em Atos capítulo 9 e 11: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Olha só, se alguém diz para você, querido amigo, querido irmão, querida irmã, olha, Jesus, ele vai vir, só que ele vai vir em espírito, ninguém vai poder ver ele. Ou Jesus vai vir, mas ninguém vai ver ele, porque nós todos vamos ser arrebatados com ele, e ninguém vai ver ele. O anjo não poderia ser mais claro quando disse aos discípulos, e quando ele fala para você hoje: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Quando Jesus venha, ele virá de carne e osso. Esse Jesus, quando ele venha, ele virá de forma visível. Olha só o que diz a palavra de Deus, que continua lá em Mateus 24:30. Então
aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, não serão apenas uns poucos que verão a Jesus regressar. Algumas pessoas saem com crenças dizendo somente os 144 mil vão ver Jesus voltar, ou somente os escolhidos vão poder ver Jesus voltar. Em Mateus 24, aqui está sendo dito que até aqueles que lamentarão a vinda de Cristo, até aqueles que na segunda vinda de Cristo não vai ser um dia de alegria e de gozo, mas vai ser um dia de lamentação, essas pessoas também verão Jesus voltar com poder e grande glória. Ou seja, a vinda de Cristo será de forma visível. O que mais fala a Bíblia sobre a vinda de Cristo? Diz lá que até os ímpios, os descrentes, os irreverentes verão a Jesus. Olha só em Apocalipse: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Quantos olhos verão Jesus? Todo olho verá. Todo olho verá. Até aqueles que não creem, até aqueles que o transpassaram. O que está dizendo Jesus aqui? O que está dizendo João? Que até mesmo aquelas pessoas que mataram a Jesus, até mesmo aquele que colocou a coroa de espinho na cabeça dele, até aquele que perfurou com espada Jesus, até aquele que pregou as suas mãos, até aquele que gritou: crucifica-o, 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 essas pessoas também verão a Jesus. Isso significa que em algum momento, pouco antes de Jesus aparecer nas nuvens dos céus, e no momento em que Jesus apareça, essas pessoas ressuscitarão para ver a Jesus. Essas pessoas, quando condenaram a Jesus, eles demandaram um sinal de Jesus. Eles falaram: se tu eres o Filho de Deus, dê-nos um sinal. E Jesus deu um sinal para eles. E Jesus falou assim: desde agora eu digo que o Filho do Homem descenderá nas nuvens dos céus, e vocês vão ver o Filho do Homem vir em poder e grande glória. Uau! Jesus estava dando um sinal, mas um sinal que ocorreria no futuro, e que eles veriam com os seus próprios olhos a esse Jesus, que aí eles estavam condenando e crucificando. Olha só, Jesus vem sozinho? Será que Jesus vem sozinho? Que diz lá Mateus 25:31: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. Quantos anjos virá com Jesus? Todos os anjos do céu. Você pode imaginar quantos anjos são hoje no céu? Milhares de milhares, milhões de milhões, miríades de anjos. Em outras palavras, não existe, não sabemos o número exato de anjos, mas ele vem com todos os seus anjos. Eu acho que isso vai ser a única ocasião que o céu vai ficar vazio. Já pensou nisso? Que o céu vai ficar vazio, porque todos vão acompanhar Jesus nesse evento maravilhoso, que você e eu, deixa eu dizer aqui uma coisa para você, você e eu, crendo ou não crendo, esperando ou não esperando, vivo ou morto, nós vamos contemplar.
Não existe nada, absolutamente nada, que vai impedir você e eu de ver a esse Jesus. Sabe que quando eu penso nisso, ao mesmo tempo que me dá assim um frio na espinha, sabe? E você imaginar que nada, nem os montes, nem as cavernas, nem a morte vai poder privar eu de contemplar esse Jesus. Ainda que eu negue a existência de Deus e fale que Deus não existe e que grite a todo pulmão que Deus não existe, eu vou estar lá naquele dia e vou contemplar a vida desse Jesus maravilhoso. Para que vem? Qual vai ser a razão da vinda de Jesus aqui nessa terra? Por que Jesus vai vir? Olha só o que diz a Bíblia em Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas como que é isso? Eu não sou salvo pelas obras, e por que Jesus vai vir aqui retribuir a cada um segundo as suas obras? Me expliquem, me ajudem. Como pastor, eu não sei como que vocês responderiam isso para mim. Porque Jesus vem a retribuir a cada um segundo as suas obras. Não? Ele vai vir retribuir as suas obras, porque as suas obras, as minhas obras, irmão, testificam da minha decisão. A tua obra e a minha obra é uma testemunha se hemos realmente aceitado ou rejeitado a Jesus como nosso Salvador pessoal. Ninguém que ha aceitado a Jesus como seu Salvador pessoal continua vivendo na velha maneira de vestir, de viver. Aquele que aceita Jesus, ele agora anda numa nova vida. Ele já não vive segundo os costumes do pecado e da carne, como diz o apóstolo Paulo, mas agora ele vive no Espírito. E as tuas obras testificam disso. As tuas obras dão evidência. E Jesus vai julgar a nós, dando evidência de acordo com as nossas obras. E Ele vai vir para retribuir a cada um, segundo as suas obras. O que as tuas obras testificam de você hoje? Não precisa levantar a mão e nem responder. Essa pergunta é para que você pense. As tuas obras, que evidência te dão quando você comparecer diante de Jesus? Será que vai alguém aqui dizer assim: Jesus voltou, mas eu não escutei nada? Quando foi que Jesus voltou? Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, quando Jesus vem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descenderá dos céus. Irmãos, quando Jesus venha, vai ser algo audível. Não vai ser um segredo. Nós vimos que vai ser algo visível. Todo olho verá, aqueles que se salvam, daqueles que se perdem. Mas o importante é que todos o escutarão. Ninguém aqui vai acordar de manhã, de repente, e falar assim: uau, cadê todo mundo? Eu estava dormindo e todo mundo já foi. E ninguém me avisou. Ou, de repente, Jesus possa vir aonde seja noite aqui, todo mundo está dormindo, e quando a gente acorda de manhã, lá do outro lado do mundo, todo mundo foi para o céu e a gente ficou dormindo. Já pensou nisso? Assim que quando Jesus vem, até mesmo aqueles que nunca escutaram vão poder escutar a vida de Jesus. Até aqueles que nunca puderam ver, vão ver a vida de Jesus. Vai ser audível e vai ser estrondosa, vai ser com poder. Assim que quando esses anjos toquem as suas trombetas,
olha, vai ser pior que o terremoto que acaba de atingir lá Nepal. Vai ser um barulho que vai sacudir as montanhas. Esses prédios que a gente vê aí, né, tão fortes e tão bem construídos, esses prédios se desfarão quando as trompetas de Deus e quando a voz do arcanjo anuncia a vinda do Filho de Deus nas nuvens dos céus. Uau! Que coisa maravilhosa, né? Para a gente parar e pensar um momento. Mas olha só o que é interessante que acontecerá quando Jesus voltar. Diz lá, completando a leitura de 1 Tessalonicenses: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Assim que aqueles que estão na sepultura, aqueles que foram enterrados desde Adão até na ocasião da segunda vinda de Cristo, não importa. Aqueles que estejam sepultados, mas aqueles que também por alguma razão sofreram naufrágio e nunca foram encontrados seus corpos, estas pessoas que morreram na esperança de Cristo Jesus, elas ressuscitarão primeiro. Uau! Que vinda maravilhosa! Amém, Jesus. Algumas pessoas muitas vezes já me perguntaram: pastor, mas como é que vai ser isso, pastor? Aquelas pessoas que perderam um pé, perderam uma perna, perderam um braço, e foi queimado, e foi jogado, né? Como vai ser isso quando Jesus volta? E como vai essa parte do corpo ser restabelecida, meus irmãos? Nosso Deus é o Deus do impossível. É o Deus que cria do nada. É o Deus que cria do nada. Assim que, ainda que o corpo haya sido queimado e as cinzas jogadas no rio, e o rio levou essas cinzas até o mar, não importa. Esse Jesus, Ele vai ressuscitar os seus mortos. Amém. Ele vai chamar da sepultura todos aqueles que dormem no pó da terra. Essa semana, nós tivemos que sepultar a Soraya, filha do nosso irmão Monteiro. Mas nós sabemos que a Soraya, antes de descansar, ela voltou a aceitar Jesus como seu Salvador. Ela se afirmou a Deus. Ela como que podia divisar o que estava se aproximando. E ela confirmou que ela entregava a sua vida nas mãos de Jesus. E sabemos que ela vai escutar a voz do arcanjo. Amém. Ela vai escutar a trompeta de Deus e vai despertar. E que diz lá Paulo, depois desse som audível, diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Nós não vamos anteceder aqueles que dormem, aqueles queridos que dormiram e que descansarão antes da vinda de Cristo. Nós não sabemos se estaremos vivos naquele dia, mas aqueles que dormem vão ter a oportunidade de encontrar Jesus primeiro. E nós, depois, os que estivermos vivos, vamos nos unir com eles nas nuvens dos céus. Que maravilha! Que dia maravilhoso! E assim estaremos para sempre com o Senhor. Que mensagem maravilhosa! Estaremos para sempre com o Senhor. Eu quero ver as mãos aqui daqueles que querem estar para sempre com Jesus. Deixa eu ver. Amém, Jesus. Quantos aqui querem estar para sempre com Jesus? Amém. Irmãos, nós temos que nos apegar a essa promessa. Temos que pregar essa promessa. Temos que viver esta promessa. E lá o apóstolo Paulo diz também: nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos aires. Nos ares. Uau. Nos ares. Tinha que ser aires, não? Aires suena mejor, ¿verdad? Nos ares.
ok, nos ares. Jesus, quando ele venha por segunda vez, ele não vai tocar no solo. Ele não vai andar nessa terra de novo. Por isso, a gente encontra a advertência de Jesus. Se você escutar, olha, Jesus voltou e ele está lá na Palestina, lá em Jerusalém. E ele está caminhando pela Terra Santa, fazendo milagres. E ele está fazendo prodígios e milagres. Oh. Mas ele está fazendo milagres. Mas ele está ressuscitando mortos. Mas ele está transformando a água em vinho. Não. Por quê? Porque a palavra de Deus é autoridade. Deve ser algum outro impostor. Deve ser um outro engano de Satanás. Porque Jesus, ele vai descender, ele vai estar nas nuvens e nós o encontraremos nas nuvens. E estaremos para sempre com o Senhor. Paulo continua dizendo, parece que Paulo estava apaixonado pela segunda vinda de Cristo. E em 1 Coríntios, ele diz no capítulo 15, versículos 51 e 54: transformados seremos todos num abrir e fechar de olhos, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, o seu corpo, o meu corpo vai ser transformado naquele dia. Hoje nós corremos e cansamos, se é que já podemos correr, né? Hoje já não podemos trabalhar como nós gostaríamos de fazer. Estamos cansados. Hoje o nosso corpo já não pode lutar contra as enfermidades mortais que nos assolam. Por mais que a gente cuide bem do nosso corpo, muitas vezes nos agarram de surpresa e nos levam à saúde e à alegria de viver. Mas ele disse que um dia nós vamos ser revestidos de imortalidade. Deixa eu contar uma curiosidade para você aqui. Quando Jesus venha, você vai receber de presente a imortalidade. Você vai receber de Deus a vida eterna. Mas aí vem a coisa. Mas você não vai ser eterno. O que você acha dessa notícia? Você vai receber a vida eterna, você vai receber a imortalidade, mas você não vai ser eterno. Como que é isso, pastor? Como que é isso, pastor? Eterno só existe um, que é Deus. Porque ser eterno é não ter um princípio e não ter um fim. Isso significa eternidade. Agora Deus nos vai dar vida eterna. Ou seja, no momento em que Cristo voltar, dele vamos receber esse presente de vida eterna, onde a morte já não vai ter controle, onde a morte já não vai ter acesso. E sabe o que? Em realidade, a morte já não vai existir. Sabe qual vai ser o funeral mais alegre que vai existir? Sabe qual vai ser o enterro e a morte mais alegre que vai existir? Vai ser o dia que a gente veja a morte morrer. Não é verdade? Isso quando a gente veja a morte morrer, olha só, a gente vai enterrar essa morte e vai ficar feliz por toda a eternidade. Porque Amém. Deus vai enterrar a morte quando Ele vem. Amém. A morte tem os seus dias contados já. Pode pensar nisso? A morte já tem os seus dias contados. Então nós vamos viver eternamente. Vamos viver para sempre com o Senhor. A morte será banida para sempre.
1 Coríntios diz: e quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, então se cumpra a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Eu imagino que quando o apóstolo Paulo falou essas palavras, ele pulou do lugar que ele estava escrevendo, ele glorificou a Deus, porque ele pôde imaginar a morte sendo tragada, a morte sendo destruída. Os que durante sua vida não aprenderam a andar com Cristo se afastarão dele para que morram. Os ricos, os poderosos e todo livre se encontraram se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós. Irmãos, imagina essa cena dessas pessoas que tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus e rejeitaram. E agora elas veem Jesus voltar, sabendo que é tarde demais. Elas vão clamar. Os que precederam a andar com Cristo, os que aprenderam a andar com Cristo, se deleitaram no aparecimento do seu amado Jesus e Salvador. Eles vão se deleitar, eles vão gostar. Vai ser um dia de gozo para muitos, e vai ser um dia de tristeza e decepção para muitos também. De que lado você quer estar quando Jesus voltar? Which side do you want to be when Christ comes? De que lado você quer estar? Quer estar do lado daqueles que regozijarão? Você vai estar daquele lado daquelas pessoas que brincarão de alegria, que pularão de alegria, que correrão de alegria de um lado para outro, que levantarão as mãos aos céus e diz: esse é o nosso Deus, o nosso Senhor, a quem aguardávamos? Ou você quer estar do lado daqueles que correrão e pedirão aos montes e aos penhascos: por favor, cai sobre nós e nos esconda do rosto daquele que vem nas nuvens dos céus? O meu desejo, a minha oração nessa manhã é que você esteja do lado daqueles que vão regozijar, que vão se alegrar, que vão com júbilo dar as boas-vindas para o nosso Senhor Jesus. Amém. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração nesta manhã para todos vocês. Vamos nesse momento colocar-nos